Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Vida Sem Sombras. Nós realizamos um seminário muito especial no Nordeste, Caruaru, Pernambuco, dia 22 e dia 23 de fevereiro. Foi histórico para o Rainum aqui no Brasil, porque foi a primeira vez também que nós realizamos um seminário para casais. E eu sou a staff do Rainum, Luana Cipriani, todos me conhecem. Fiquem à vontade, participem, escutem este podcast até o fim, porque ele é muito bom e a gente está trazendo aqui uma convidada muito especial. Não é porque ela é cunhada de minha irmã, mas ela também trabalha no DFA e foi uma das participantes do nosso seminário. Gostaria de convidar a Kátia para vocês conhecerem, então ela vai se apresentar. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Luana. Meu nome é Kátia, tenho 45 anos, tenho 3 filhos. Homens, né? Tudo homem, tudo meninos. E tenho há 26 anos, eu sou abençoada com o Luciano, que é de Goiânia, né? Mas parece de outro país, porque o início foi assim, bem assim, divergente, bem contraditório os dois. E atualmente estamos morando aqui em Caruaru. Faz um ano que eu assumi a missão aqui do DFA em Pernambuco, então a gente está sempre buscando orientações para trazer para os jovens, para trazer para os casais, para tentarem, né, resolver, conseguir conciliar algumas questões. É isso. Muito bem. Bom, e como eu falei, a gente realizou um seminário muito especial aqui e você participou do seminário de casais. Sim. Gostaria de ouvir um pouco da sua impressão, o que você sentiu, o que você achou interessante do seminário, como é a primeira vez, né, que a gente está fazendo aqui também, para compartilhar, né, com o nosso público. Fica à vontade. Nossa, Luana, realmente foi assim uma experiência assim maravilhosa, porque em geral assim os nossos seminários são muito teóricos, né? Então trata do princípio divino sempre com bases religiosas comuns, né? E esse seminário, ele trouxe palavras dentro do princípio divino, palavras dos verdadeiros pais, que vai libertando, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se libertando de algumas questões, até mesmo pessoais. Então, a gente vai moldando, de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, o nosso entendimento sobre a vivência do casal, sobre a vivência dos filhos. Então, essa relação que tem que ser harmoniosa, muitas vezes, ela passa por algumas dificuldades. E aí, com o seminário, a gente vai percebendo que a gente pode mudar. Não é a questão assim, não é que você conviveu e você seguiu uma vida até 40, 50 anos, que você não vai mudar. Você pode, com certeza, aprender novas coisas, mudar a sua rotina, mudar as suas características, mudar a sua visão com relação a seu esposo, ao seu cônjuge. Isso aí, assim, foi realmente uma experiência muito boa, assim, foi brilhante mesmo. Essa visão que o princípio divino trouxe dentro, essa luz do Rainum trouxe dentro do princípio divino para nós. Então, foi realmente foi uma experiência assim maravilhosa. E a questão de você viver uma vida sem sombras é muito libertador. É uma coisa assim
que você pode falar aos quatro cantos do mundo a sua harmonia com seu esposo, a sua vivência com seus filhos, a sua experiência com Deus, que é muito importante dentro do casal, trazer Deus para dentro do casal, para dentro da relação conjugal. Então, isso aí realmente foi maravilhoso. Você tem clareza, né? A gente fala assim, a gente vai para a bênção baseada que a gente entende, a gente acredita nos verdadeiros pais, eles são o Messias, né? Nosso Salvador. E muitas vezes a gente não tem argumentos para compartilhar com os nossos amigos, a sociedade, o porquê a gente vive uma vida assim, né? Isso. E daí no seminário ele vem tópico por tópico. E o que você achou da dinâmica de conversas? Nossa, o bom é que é dinâmico. Você vai aprendendo e você vai praticando. Você vai recebendo conteúdo e você já vai fazendo atuações, já vai dentro daquela dinâmica, você já vai desabrochando esse conteúdo. Mas, algumas vezes, na maioria das vezes, brincando com situações que pode acontecer. Então, isso vai destravar muitas vezes, porque quando a gente anda no automático, a gente solta muitas palavras que machucam o outro que não percebe. Quando a gente passa para ensaiar ou para fazer uma dinâmica com cada situação que pode acontecer no nosso dia a dia, a gente começa a pensar antes de falar. Então, evita machucar o outro. Então, muitas vezes, você para, respira para poder falar. Para poder, assim, esses ensaios do conteúdo traz também uma absorção melhor. Uma autorreflexão Também. né? Do seu impacto na outra pessoa, né? Sim. Muitas vezes a gente acaba focado no eu. Eu tô insatisfeito, Isso. eu tô isso, aquilo, mas será que meu cônjuge tá feliz com as minhas atitudes? Aí a gente começa a pensar mais, né? Nossa, que tipo de impacto eu dou nessa pessoa? Porque como a gente tá no dia a dia, às vezes a gente para de medir nossas palavras, as nossas ações, pequenas ações do dia a dia também a gente deixa de fazer, a gente vai no modo econômico, né? A gente economiza tudo e só vai. Desse jeito. E daí eu vi bastante, né? Tipo, eu falava as coisas, aí tinha uma senhora que regalava os olhos, assim. Eu falava assim, não, mas os casais também têm vícios. Ela, pá! Eu falava, mesmo que seu filho seja bonzinho, ele também pode estar passando por essas situações. A minha geração está passando por isso. A gente tem gatilhos. Aí ela, pá, abriu assim o olho, nossa. Porque a gente não para pensar. O dia a dia, ele consome a gente, né? Muito. E daí a gente acha que aquilo é prioridade, resolver as coisas. Mas quem vai viver eternamente com a gente? Né? E essa relação, assim, aqui é uma vida passageira, né? Então, essa construção do dia a dia vai ecoar na eternidade. Como fala, como meu esposo gosta de, às vezes, citar alguns filmes, então tem alguns filmes que geralmente ele vai no nosso dia a dia e fala algumas frases. Então, a gente vai realmente, esse dia a dia é importante para a gente medir as palavras, para a gente construir uma relação mais saudável. E isso aí, depois que a gente partir, ascender para o mundo espiritual, isso vai ser o resultado do que foi construído aqui, do que a gente viveu aqui. Então, se a gente não consegue só pensar em conta, só pensar em resolver problema, só tentar passar por cima das emoções, aí no mundo espiritual a gente vai também receber, colher esse resultado, né? Dessa construção má formada. Sim. E quando a gente falou sobre a afeição do casal, o que você sentiu? Veja, eu acredito que Deus ele planejou com tanto amor, com tanto carinho o homem e a mulher, que assim, quando você ouve a questão da relação de Deus no casal entre o homem e a mulher, parece que assim, a luz parece que a chave vira. Parece que você realmente é assim. Você não imaginava que fosse, você escuta, mas você imagina que é uma coisa bem distante. Mas isso é uma coisa real, é uma coisa que a gente pode fazer diariamente, aquela união, aquela afeição, aquele amor constante, trazendo Deus para o centro das nossas vidas conjugais. Então, essa questão eu achei, assim, fantástica.
de estar tratando esse assunto, trazendo para dentro de nós, assim, aquela questão de você lidar com o amor que Deus, Ele planejou para o homem e para a mulher, a gente precisa sentir. Então, se a gente não pensa na hora de ter uma relação com o nosso esposo em Deus, a gente está afastando Deus da nossa vida. Então, eu achei magnífica essa parte. Nossa, é toda hora que eu dava conferência, porque assim, ali eu estava perante pessoas que já estavam quase 40 anos abençoadas, casados mais de 40 anos, abençoados 26, né? A Edi também 25, Sim. e eu 5, né? Só que assim, quando eu falava, esse não é a minha palavra, né? É a palavra dos verdadeiros pais. E ele fala, né? Tipo, a sexualidade ela pode te escravizar ou te libertar, falando Desse do jeito. padrão da união do casal, nível, o amor celestial, né? Aquele nível que Absoluto. você quer dar aquele amor incondicional e atender seu cônjuge. Quantas vezes a gente quer pra gente, né? A gente quer, e daí o verdadeiro pai fala, não, você é um traidor do céu. Eu, nossa, daí a gente começa a alinhar de novo, Refletir refletir. desse Quantas jeito. vezes a gente não descarrega a nossa insatisfação no nosso cônjuge, no momento que, pelo contrário, ali a gente devia manifestar a prática, é uma prática desse amor, né? E algumas vezes a gente, mais assim, a mulher quer terminar logo porque tem preocupações, porque acha que está assim, perdendo um pouco de tempo, porque ela precisava estender alguma coisa, alguma roupa, ela precisava fazer alguma coisa. Então, não, gente, aquele tempo é para vocês, aquele tempo é Sagrado, nosso. né? E assim, o tempo ele não volta, então a gente tem que aproveitar o máximo desse tempo com o nosso esposo. Então a gente não pode pensar, não, tem que ser rapidinho, não, assim, a gente precisa terminar logo para ter outras coisas para fazer. Não, aquilo ali é sagrado, aquilo ali você vai devotar vai satisfazer a Deus e o seu esposo com todo amor e carinho. Pois é, e também é a troca de presentes, né? Quando vocês recebem a bênção, aquele lugar, o órgão sexual do esposo é da esposa e o da esposa é do esposo, e ali é o sexo absoluto, a fidelidade. Achei interessante porque a primeira vez que eu estava treinando essa conferência, falava assim, né? O Fernando, que treina na América Latina, ele disse: agora a gente está na época da água pura. E daí ele perguntou para os casais: vocês são água pura? Aí todo mundo, tipo, o quê? Como Como assim? assim? Daí para os jovens é você manter a pureza sexual e você continuar se desenvolvendo em unidade com os verdadeiros pais. Mas e para os casais? O que é Justamente. água pura? Fidelidade. Daí Fidelidade. tá assim, né? Porque a gente fala, ah, não, tipo assim, agora é a época dos jovens. Daí você começa a diminuir o ideal dos verdadeiros pais para o seu nível de conveniência, né? Ah, não precisa ser aquele nível, deixa o jovem chegar naquele nível e meu cônjuge. Coloca primeiro o jovem a sua primeira Isso, posição, a mas prioridade. é interessante, né? Porque sem a base dos pais, como que os filhos ficam, né? E também os pais são um espelho para os filhos. Então, quando os pais eles conseguem resolver as questões, o filho ele tende a olhar isso com bons olhos e querer a se aproximar mais da bênção, a querer receber Tem vontade de querer isso, receber a bênção, né? justo. Então chegou o período de bênção. Ah, mãe, eu quero me inscrever minha bênção. Eu quero ganhar um esposo, uma esposa igual você, igual meu pai e tal. Então, isso aí também alimenta e desenvolve isso na cabeça deles. Amadurece também isso na cabeça deles. Porque é importante, tudo tem seu período de tempo. Então, se a gente deixa o jovem passar muito da idade de ir para a bênção, e aí ele fica ou uma pessoa assim, meio que exclusa ou Fecha o frustrada, coração, trava né? o coração, então fica escolhendo muito e acaba assim, meu esposo fala, quem escolhe muito acaba sendo escolhido. E aí, assim, ele trava, ele desabrochou na época certa, mas como a abelha não polinizou, aí ele agora fecha e fica mais difícil ele se abrir para o amor. Então, Sim. isso aí é importante que os casais, eles coloquem, plantem essa semente na cabeça dos filhos, principalmente segunda geração, que o propósito de Deus é a primeira bênção crescer, segunda bênção, multiplicar e depois dominar. Então, para que a gente não inverta o processo, a gente precisa ter um exemplo para dar para eles de como a bênção é uma bênção,
de Deus na nossa vida. Então, é prazeroso, é feliz. Então, tem que ser harmonioso. Para isso, para que os nossos filhos possam ter também, querer também a ser abençoados, né? E tem aquela realidade também, né? As circunstâncias atuais de que os filhos, eles querem alcançar a bênção vendo os pais se amando, mas eles também têm ciência que no meio tem as nossas naturezas recaídas, Isso. tem a indenização, a gente tem um processo de restauração. restauração, né? Tem a oferta, muitas vezes você vai ter que ceder para Isso. ganhar mais. Isso. Então, sempre vai ser algo assim, nunca é tipo assim, 50-50, os dois, tipo, né, Nunca é condicional. uma linha, Linear. Não, uma né? régua, né? Exato. E isso é muito importante para os jovens, porque muitos têm fantasias, acham que vai ser igual Hollywood, acham que vai ser dorama. aquela pessoa que vai resolver os meus problemas, que vai me tirar daquela vida monótona de ficar estudando e limpando a casa com meus pais, e vai fazer com que você se sinta preenchido. Mas como foi para você? Será que ele veio e tipo foi o príncipe do cavalo branco que resolveu todos os seus problemas? Não, ele causou alguns problemas para a gente resolver. E isso também a gente aprende com a vida. Nada vem pronto. O bolo não vem pronto, né? Então a gente tem que moldar, a gente tem que os problemas a gente tem que ser coerentes para estar resolvendo e crescendo. A gente só cresce com uma dificuldade. Então, com relação a receber assim a bênção e pensar, eu realmente tinha essa imagem de receber a bênção, aliás, troquei minha linhagem satânica pela linhagem celestial. Né? Acabou, não tem problema. Não, vai ter problema, porque a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. O que falta em mim tem no meu esposo, o que falta nele tenho de sobra, que é paciência. Ele é meio temperamental, mas aí essa dosagem, essa mistura, ela dá um bom tempero. Então, muitas coisas aconteceram para a gente se encaixar. Até porque viemos de famílias que, assim, cada um foi criado de um jeito, de uma maneira. Então, quando a gente acaba estando no mesmo teto, aí vem os conflitos, vem o jeito que eu costumava fazer certas coisas que ele não fazia, ou que ele fazia, eu não fazia, e isso aí tem um choque de realidade, e isso aí a gente vai tentando estruturar, tentando resolver. Lapidar, né? Então, muitas vezes a gente tem que ceder, outras vezes ele cede, e a gente não consegue mudar ele sozinho. Então, a gente tem que primeiro, refletir e conseguir manter a calma para não explodir em todos os momentos, né? E como foi assim para vocês, né? Aproveitando essa entrada nessa conversa, no início, como vocês começaram? Porque tem um processo, né? Eu tenho 5 anos, é sempre um constante processo, porque você vai conhecendo a pessoa profundamente. Tipo, você conhece o raso, que é aquelas ondas de 3, 4 metros, depois é calmo, mas depois você vai entrando e vai conhecendo mais profundo da pessoa, né? Como foi para vocês chegarem a um conhecer o outro verdadeiramente? Claro que ainda é um processo porque vocês vão ficando mais velhos, a mente de vocês vai mudando, mas como foi assim para entrar em combinados, enfim, como vocês entraram nessa. Foi difícil, não foi fácil, não. Foi muitos anos, muitas tentativas, muitas frustrações, porque a questão, assim, até pelo, assim, a questão de o que a mulher pensa de um assunto, o que o homem pensa do assunto, o que ele age, as ações. Então, até essas questões foi difíceis para a gente conseguir resolver, porque assim, como eu estava falando antes para você no carro, né? Então, no começo foi difícil, muito difícil para mim, começar uma vida sexual, porque a questão é que a gente sempre na igreja teve a separação homem e mulher. Não chega perto, não olha, não toca. E aí, assim, chegou, recebeu a bênção, aí teve o período de separação, aí teve a cerimônia de 3 dias,
Aí agora pode. Aí eu, pode. E tá, mas pode. Tipo, você Aí eu nunca teve esse ficava. desejo, né? Tipo, esse Foi sempre sonho. retraído, sabe? Foi sempre seguro, foi sempre assim. Ah, mas eu tenho vergonha do meu corpo. Ah, mas eu não sei se é certo você ter prazer, Sentir você sentir alegria. alegria. Eu acho que não é certo. E assim, eu tinha essas questões internas e eu não queria perguntar à minha mãe. Então, essa também é uma estrutura que a gente precisa desenvolver com os nossos filhos. Essa relação saudável de você poder, lógico que não toda a idade, mas a partir de uma certa idade, Falar sobre conversar sexualidade, com né? seus filhos. Então, por mais que minha mãe fosse apoiasse qualquer conflito, qualquer coisa, condição, ela fazia tudo assim que estava ao alcance dela. Mas essa questão eu não queria chegar até ela para perguntar, para falar. Então, aí eu consegui um livro, eu li um livro que ajudou muito nesse começo, que é Ato Conjugal. E aí aí eu fui tendo noção de que realmente é certo você estar com o seu esposo. Foi Deus que lhe deu aquela pessoa e só com aquela pessoa você tem que desenvolver o prazer, desenvolver a alegria, Deus que criou a satisfação. sexualidade, né? É, A gente acha que, tipo, sentir o prazer é de Satanás muitas vezes. A gente chega no extremo, e daí quando a gente casa, a gente acha que a gente tem que negar totalmente. Então, eu tenho que me unir, mas eu não vou sentir nada. Tipo, é. vai. E Tipo, aí, e aí eu pensava, não, quando eu tive o bebê, o primeiro filho, na verdade, né? Aí eu amamentava. Aí quando meu esposo me tocava, eu disse, não, essa parte é do meu filho, essa parte eu dou mamar para o meu filho, então essa aham, parte eu não posso sentir nada além de doar, além aham. dar alimento para Alimentação, do meu filho, aham. então eu não posso sentir nada, nenhum tipo de sensação, isso aí eu tinha na minha mente. E aí eu sei que com o passar do tempo é muito importante você conseguir receber informação, porque como você mesmo falou, ela liberta. Então, Sim. é uma pena que o Rainum veio surgir por pouco Né? tempo. Era para ter surgido mais atrás, lá para 1900 e alguma coisa. Sim, é interessante mesmo, porque até pra gente jovem, a gente fala muito, né, tipo, a sua sexualidade foi um presente de Deus e você não pode, tipo, oprimir ela, você tem que direcionar ela pra construir Pra... seu caráter, suas virtudes, porque você não precisa só ficar olhando pro muro, tipo, será que eu chego perto do muro? O que que tem depois do muro? Não, você pode olhar pra todo aquele jardim e cultivar o seu caráter, cultivar suas habilidades, seus hobbies. E não é muito se abster, mas você se sentir pleno e feliz, né, Feliz. com aquilo. Então, quando você receber bem, então você vai ter muito para doar para o seu cônjuge, não só, né? E claro que foi um processo, foi a época que também, né, estavam. Verdade. Hoje em dia, até mesmo para mim, a minha adolescência foi assim, tipo, não, é tipo, Deus verdadeiros pais, tipo, tinha medo, eu sentia algumas coisas, não, mas não pode, tipo, ao invés de eu usar aquela energia, que é uma energia criadora, para Uhum. eu usar mais para fortalecer meu caráter, as minhas experiências, eu só, tipo, Guardava, guardava ela. oprimia. Exato. Então eu sinto que a nossa geração também, né, a segunda geração, ela tem muito disso, de que só não pode, mas beleza, você pode não ter feito nada disso e ainda ser uma pessoa ruim, né? Ser É, uma pessoa que não sabe servir, ser uma pessoa não que é sabe amar. indiferente com o sentimento da outra. Isso. Então tem muitas coisas que a gente precisa criar e essas palavras dos verdadeiros pais, né? Elas libertam a gente. Porque a gente, sim, é importante a gente dar testemunho para os outros, mas muitas vezes a gente cai naquela contradição de que eu não me sinto feliz, eu não me sinto pleno. Então, como eu vou dar testemunho para outras pessoas? É. E aconteceu muito isso antigamente, né? O verdadeiro pai, ele fazia os mátins, né? As bênçãos com os casais, então eles venciam pela fé e não pelo amor. Aham. Então, muitos casais superaram as dificuldades pela fé. Na verdade, deveria ser pelo amor. Você deveria desenvolver, construir aquele amor pelaquela pessoa que os verdadeiros pais deu.
Na verdade, a minha bênção foi realmente escolhida pelos verdadeiros pais, foi uma das últimas a ser por foto, lá em 1999. Uau, tinha um ano. E aí, quando chegou o resultado, nossa, mas foi uma loucura, porque o Luciano morava também em Pernambuco, também aqui na igreja, e aqui foi aquela confusão, e foi arrumadinha, e ligava para São Paulo. Não, foi nosso pai que deu, tá aqui, veio no relatório, tá aqui. Antigamente vinha o fax com os Sim. nomes. E aí, nossa, mas foi Imagina você receber a bênção e saber quem vai ser seu eterno cônjuge pelo fax. Não tinha, assim, chegava primeiro o fax e não tinha foto, e depois que chegava a foto. Mas foi difícil porque eu já conhecia a peça e a gente não se dava bem. E Nossa! aí a gente, assim, teve muito. Bem antes, teve bastante atritos. Então, Já estavam treinando ali, né? nossa. E ele, tal dia eu vou partir, nunca mais vou voltar. Eu vou receber a bênção e vou embora. Tchau! Tchau, Caruaru. E não foi bem assim, não. Uau! Nossa, mas Vocês tiveram que ter muita fé, assim, né? Pra aceitar um ao outro. Tipo, eu acho que foi realmente pelos verdadeiros pais. Ele E não. ele fez um jogo de Marte, ele falou, porque você tinha que fazer oração, olhar a foto e falar se aceitava ou não. E aí ele fez a oração, aí veio as fotos, não, veio o primeiro fax, aí Com o foi nome. com o nome. O meu nome tinha o nome dele tinha o meu nome. Aí até o nome dele tem sobrenome França. Aí até minha mãe leu bem rapidinho e disse, eita, parece que tem uma novidade da França. Aí quando foi olhar, não era nada de França, da França, Era Europa, daqui, daqui do mesmo. quarto do lado. E aí ele pegou e falou assim, eu aceito o que o verdadeiro pai escolheu, eu aceito, agora depende só dela. Aí ele jogou toda a batata quente do meu lado. E agora? Eu fazia muita condição, eu orava, que eu tinha pedido bênção internacional. Então, eu orava muito, muito para qualquer pessoa de qualquer parte da terra que Fora fosse, do tivesse Brasil. 2 braços, 2 pernas, que eu aceitasse. Aí eu disse, Uau! precisa, vai ser difícil encarar essa pedrinha. É, mas eu acho que é do país de Goiás, né? Ai, meu Brincadeira. Deus. Não, mas justamente eu tive uns sonhos assim antes mesmo dele chegar aqui, eu tive um sonho que o meu esposo, ele ia ter uma cicatriz bem, bem forte. Eu não olhava, eu não conseguia enxergar o rosto, mas que ele tinha uma cicatriz e ele morava numa região no centro do Brasil e que a terra era vermelha. E É. aí, depois de o quê? Uns 6 meses, um ano, ele apareceu. Só que aí eu fiquei calada, eu nunca contei esse sonho para ninguém, porque aí pensei que era um sonho, né? Aham. E aí depois, próxima bênção, eu sonhei que eu estava numa fila, e aí o nosso pai falava, o seu esposo, ele é uma pessoa de maior coração. Aí eu disse, mas quem é que tem um coração desse tamanho? Aí ficava olhando, e ele lá na fila, ele mexendo com todo mundo, ele fazendo brincadeira com todo mundo, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Mas nosso pai já estava me Já orientando tava preparando seu o caminho. coração, amaciando Não mostrou ali. o rosto, mostrou as pequenas características para ver se eu conseguia aceitar. Mas Nossa. aí, na hora, sim, aí eu realmente, como eu me comprometi com Deus nas minhas condições, aí eu falei, eu aceito. E como vocês chegaram até os 26 anos, né, de bênção, e nesse processo já teve os 3 filhos também, porque daí a relação do casal muda também, né? Como foi? Olha, geralmente o esposo ele sente ciúmes, né? Quando o bebê É nasce. verdade, porque toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Cuidado, tudo é direcionado para a criança quando nasce. E essa, nossa, mas ficava assim, parece que eu tinha 4 crianças em casa, não era só 3. Mas assim, isso também foi amadurecendo ele como pai.
Eu sei que o primeiro filho, o Lucas, o Rilson, ele sofreu muito, porque ele pegou toda a energia do pai, que não sabia muito lidar com o pai, que tinha que ser obediente no momento que ele falasse. O primeiro passa por mais questões, né? Porque é o primeiro que faz os pais virarem pais, né? Isso, aí essa conexão. E assim, e também porque ele foi aprender a ser pai. Porque, primeiro, que ele veio de uma família que o pai dele não aceitou, quando ele nasceu, né? Não registrou ele como um Ah, filho. então ele não cresceu sem pai, né? Isso, apesar da mãe deles fazer assim, ser pai e mãe, mas assim, ele foi criado num ambiente que tinha só mulheres, só mãe e irmã. Nossa, ele teve 3 filhos homem. Teve E algum teve que processo ali, aprender, teve que né? aprender. E outra vez eu li um relato que ele tinha escrito, que é como ser pai. Então, como eu aprendi a ser pai. Então, ele sofreu também, né, com tudo isso e foi mostrando para os filhos de estar sempre presente, de fazer as coisas juntos. Então, o Luciano, ele cresceu muito com o nascimento dos filhos. A gente também, como mãe, né? Mas a gente amadurece assim um pouco mais É rápido. porque sai da gente, né? A Isso! gente já parece que vai morrer, mas a gente renasce. E assim, quando eu era jovem, quando eu penso o que é que eu queria ser quando crescesse, eu queria só ser mãe. Toda Aham. profissão que eu queria ser, só pensava, eu queria ser mãe, queria ser mãe. Quando eu crescesse, eu cuidava dos meus filhos, que teve os meus irmãos, que teve Sim. o Sam, a Mi e o John. Que tem quase 20 anos, né, De de diferença. Então, diferença. quando eles nasceram, então a gente estava sempre preocupado com eles, cuidava. Eu dava de mamar não, A mamadeira, mamadeira. a mamadeira. E aí, assim, a gente foi tendo sempre cuidado com eles. Então, na minha mente, eu queria ser mãe, eu queria ser mãe, eu queria casar e ser mãe. Era isso que eu queria ser. Então, para ele foi mais difícil, porque ele não pensava em ser pai, ele foi aprendendo aos poucos como corrigir os filhos, como estar sempre conversando com eles, porque isso foi o que ele sentiu Faltou, mais né? falta. E esse afeto, né, do pai pro Isso. filho. E estar sempre viajando, a gente assim, procurando momentos em família, trazer os filhos para perto de você, porque o que ele falava assim, olha, se eu não trouxer o filho para ser o meu melhor amigo e eu ser o melhor amigo do meu filho, outra pessoa vai fazer isso. É verdade. E aí eu tenho que fazer isso, eles têm que lembrar dos pais como a primeira viagem para um lugar que marcou, sei lá, umas experiências diferentes que aconteceram, mergulho, alguma coisa que foi feita assim, Em em família, né? família, para ele lembrar do pai e da mãe assim, nessas boas memórias. Então ele era muito preocupado, ele é muito preocupado com isso, com essa relação. Inclusive, a gente tem muitas fotos sempre juntos dentro do carro, Ah, que viajando. lindos. Então, isso ajudou muito. E essa relação de estar sempre conversando, isso é muito importante. Eu era mais assim, travada, eu não conversava muito com os meninos, mas ele não, ele chegava e conversava bastante. E vamos fazer reunião. Aí sentava todo mundo fazer A reunião de reunião. Aí o família. menino, eita, mais um sermão. Não é sermão, não. A gente tem que conversar, a gente tem que saber o que é que aconteceu no seu dia. Mãe, o que é que aconteceu no seu dia? Tiago, o que é que aconteceu no seu dia? E ele perguntava. Aí eu também criei esse hábito. Pegar os meninos no colégio, e aí, como foi o dia? Ah, foi bom. Não, foi bom, é muito resumido. Que aula que aconteceu? Tem alguma questão que aconteceu? O professor falou alguma coisa? Se é bom? Como foi que o professor reagiu com relação ao dia, a notícia? Fala detalhadamente como foi o dia. Que aí eles criam a rotina de relatar. Sim, é mais fácil depois se acontece alguma coisa, ter uma conversa difícil, porque a família sempre tem, né? Desse jeito. Nossa, é incrível. Realmente dá pra ver que os meninos, nossa, eles te amam demais. Eles vêm, te abraçam, dá aquela fungada Beijo! no cangote. E daí falam que tá carente, tá com a perna machucada. E daí vem assim, é muito. Desse Nossa, é jeito. lindo, gente, é lindo. E aí, de vez em quando, você sai pra lá, que a mãe é minha. Aí os meninos também falam a mesma coisa. Sai, Arthur, que essa mãe agora é meu horário. Aí abraça, beija.
Mas é bem Nossa. E legal. realmente, tipo, para nossa, igual a segunda geração, hoje a gente pode fazer matching, conversar, a gente pode dizer o que a gente gosta, o que a gente quer e ver a diferença, né? Tipo, vocês foram pela fé e mostra muito da fantasia a diferença pro amor real. O amor real é investimento. Vocês podem ser duas pessoas bem diferentes, que até se conheciam antes e tinham muito conflito, mas que vocês foram investindo um no outro, né? Investindo, perdoando, lidando com a situação, resolvendo problema. Nossa, eu me arrepio porque assim, você tem 5 vezes mais o tempo do que eu tenho, né? E ouvir isso faz a gente crer. Não, se você investe, se você tem. Você pode perdoar, você tenta resolver rápido, as coisas, não deixa crescer, não deixa enraizar no coração, porque depois que enraiza, você nem lembra mais o que era, E vai mas tá só ali. crescendo. E daí vai justificando, justificando. Aí você começa a sentir apatia, se afastar. Não, você não quer mais nem chegar perto da pessoa. Então, até chegar naquele ponto, não foi porque vocês não eram almas gêmeas. Tipo, essa teoria não é verdadeira. Na verdade, é que faltou amor. Faltou investir amor, né? Tudo que a gente investe amor tem um retorno. A gente pode não entender muito bem o aspecto, mas quando você vai crescendo e vai passando os anos, você fala, nossa, o quanto o meu esposo me amou quando eu tinha aquela característica É, pesada, né? desse jeito. E eu tinha uma pesada, Luana. Tudo que ele fazia que me incomodava, eu travava, eu não falava, eu passava dias sem falar com ele. Passei, acho que até 15 dias sem falar com ele dentro de Uau, a gente só casa. muda de endereço, né? E aí, ele, vamos conversar. Eu, fechada, travada, não quero nem saber, porque eu estava certa, na minha cabeça eu estava sempre certa. E Não é aí, difícil a mulher sentir isso. e aí ele geralmente diz, tá bom, como é que eu posso resolver? Tá bom, eu errei. Tá, e de vez em quando ele falava, não, mas esse ponto você estava errada. E é difícil aceitar. Mas assim, o que ele falou. Aí eu fui diminuindo. Aí, com o passar do tempo, ele foi ensinando. Não dá para ficar uma semana. Como é que a gente vai viver eternamente? Você brigar uma besteirinha, você fica uma semana, um mês, 15 dias sem falar. Aí foi diminuindo o tempo, né? Passei a ficar só poucos dias, 3 dias, 2 dias. Olha, E aí, hoje em dia, a gente briga, assim, briga tem não, discussões. discussões. Aham. Mas assim, depois bate a poeira, tá bom, tá tudo certo. E aí o Luciano, ele falava isso, né? A gente não pode deixar de passar mais de um dia. Se aconteceu algum problema, a gente tem que resolver no mesmo dia, porque senão vai prolongando, vai dificultando mais, você vai criando assim mais ressentimento. Vai ficando resistente, né? Isso. E aí ele fala, não, vamos resolver nesse mesmo dia. Brigou, vamos resolver nesse mesmo dia. Não é fácil, porque a gente quer estar sempre certo, a gente quer estar sempre com a razão. Aí é teimosa, né? Bate o pé e Mas aí não. ele vinha com carinho, com afeto, aí conseguia contornar a situação. Mas é desse jeito. Uau. Nossa, realmente é muito interessante isso, principalmente para os jovens que estão se preparando para receber a bênção. Esse conteúdo são várias fórmulas assim para você ter um sucesso mais rápido, né? A gente viu nossos pais, a gente acompanhou nossos pais desde que a gente nasceu, então a gente vai pegando algumas fórmulas e daí a gente vai ouvindo a história de outros casais e vai aprendendo, né? A gente não sabe, né, da parte do Luciano, o desafio dele de não ter a imagem paterna e ter 3 filhos homens, né? Desse jeito. E normalmente, assim, os casais falam, não, eu quero só você pra mim, e depois, quando a gente, né, já estiver cansado um do outro, a gente tem filho, né? Muitas pessoas têm essa ideia, né? Tipo, depois, tipo um step, Curti assim. bastante a E vida de daí vocês foram casal. logo no início, né? Tipo, o Luquinha nasceu em 2002. Então foi pouco tempo, assim, né? E, bom, eu gostaria de perguntar para você, para compartilhar, né, com os nossos ouvintes, algumas dicas
para casais, ou algo que você queira compartilhar com eles que você gostaria de ter ouvido antes de você casar? Olha, dificuldade vai existir em qualquer relacionamento. A gente vê alguns relatos de casais, então pode ser muito maduro, pode ser assim a pessoa não tão madura, mas vai ter sempre a dificuldade. Você não desista, não pode desistir, porque se você acha que seu esposo não serve para você, você vai estar lá na frente achando outra pessoa que vai ter o mesmo defeito e que você vai ter que assim superar, porque é você só trocar de caso o mesmo problema. Então eu sempre tive isso em mente. Meu esposo teve uma determinada ação, eu assim, não vou desistir dele. Se acontecer alguma coisa grave, eu não posso desistir, eu tenho que restaurar. Por várias vezes, Deus, ele me mostrou que eu era a pessoa, ele confiou a mim, a pessoa, de restaurar. Então, Deus me deu ele para restaurar, porque eu era a pessoa que serviria para que essa missão era minha, não era de outra pessoa. Então, por mais difícil que fosse, eu nunca pensei. Teve as brigas, sim, e de relance a gente vamos separar, mas depois eu voltava atrás. Não, isso não é certo, porque a dificuldade, ela vai, a gente pode pular, mas lá na frente ela chega. Uma hora você vai ter que pagar, né? Paga, de uma hora você vai ter que pagar. Então, acho que o que é mais, assim, o que é mais apropriado de se falar é que nunca desista da sua bênção, nunca. Por mais difícil que você possa, que você acha que pareça, então você consegue vencer. Se Deus deu aquela pessoa para você, é porque Deus confia que você vai vencer e você vai superar as dificuldades. Então, com 3 anos, com 7 anos, com 21 anos, tem aquelas crises. E aí você precisa ter sabedoria e também ajuda muito ter um apoio, Uma rede de uma rede de apoio, apoio. né? Isso ajuda demais. Ter apoio em orações, ter apoio em conversas, porque a gente precisa relatar o que está acontecendo, para que muitas vezes a gente, dentro de um furacão, a gente não consegue enxergar a saída. Então, outras pessoas que estão por fora, ela tem uma visão melhor e aí pode te dar uma luz, Deus pode iluminar a pessoa para estar relatando alguma coisa, para você estar fazendo alguma condição, para você estar superando alguma dificuldade. Então, isso aí eu tive sempre, essa rede de apoio, ou por pessoas próximas, ou pessoas muito distantes que estavam ali, estavam em oração, veio conversar, veio conseguir conciliar. Isso é muito importante, essa rede de apoio. Então, o que eu peço é que vocês consigam superar, não desistam. Uau, nossa, tô toda arrepiada, porque isso é muito forte, né? As pessoas falam, essa pessoa não vai me fazer feliz, tipo, ela tá bloqueando o meu caminho, mas é aquilo que você falou, é algo que a pessoa precisa restaurar. Então, lá na frente, pode mudar o nome Verdade. da pessoa, pode mudar, mas o teste vai ser o mesmo, então é melhor você liquidar tudo isso com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu cônjuge, como você disse, né? Deus confiou a mim Para esse restaurar. homem para restaurar. Deus não quer que você salve a humanidade, mas que você consiga restaurar o único filho de Deus. E a ele também foi dada essa responsabilidade, ajudar na restauração e chegar à perfeição de sua única filha. E quando você olha assim, antes de ser minha esposa ou antes de ser meu esposo, ele é filho de Deus. Ele é meu irmão antes de ser meu esposo. Então, eu quero que ele cresça, ele seja a melhor versão para Deus, né? E eu vejo que você faz muita oração, né? Muito fundamento, né? Até mesmo a gente está aqui gravando na sala de Shimon, eu entro aqui, eu sinto muita devoção, porque a Cade nasceu de pais
que fazem muita devoção até mesmo antes de conhecer os verdadeiros pais. Para cada filho nascer, a pastora Ivanilda fazia muita devoção. Você olha para eles, tem 70, 73 anos, mas eles têm uma força, gente, que não é só física, não é. É uma força que transcende. Eu não acompanho o ritmo deles, não. Assim, ela fala com Aprendi tanta muito com força, eles. assim, e você sente, nossa, o Espírito Santo, assim, Deus habita neles mesmo, né? E essa humildade, essa devoção de querer ofertar para ser um fundamento para os filhos, netos, e tá sempre à disposição das outras famílias abençoadas, né? E sua mãe disse, o fundamento é oração, é sempre conectar com os verdadeiros pais. E é isso, porque o casal que se olha só entre eles é um amor horizontal. E isso, o horizontal acaba. Mas quando você traz esse amor do vertical, vocês nunca são as mesmas pessoas e recriam. Por isso que você diz, né? Por você ter sido uma pessoa até os 40, 50 anos, não é já é definição Formada. de que você não tá formada, que você vai morrer assim. Uma vez que você realizou, nossa, eu sou assim, não tô trazendo bons resultados, Muda. você pode mudar a chave e ser uma nova pessoa. Através dos verdadeiros pais, as pessoas até de 90 anos renasceram, mudaram totalmente a mente, o coração. Quando você tem corpo físico, você tem chance de mudar. Exato. Então, se você acha que a sua relação tá numa monotonia, sabe? Tá no automático, você pode se conectar com Deus e ter essa mudança. E ver assim, um casal como vocês, de 26 anos, estarem juntos, seus filhos crescendo, né? O mais velho foi pro Rio de Janeiro, depois voltou, e assim, é uma baita influência para os irmãos. O caminho do irmão mais velho, nossa, ele é muito poderoso. Ele desbrava outras. Exato, em relação aos irmãos mais novos, eu vi isso em mim, né? Tipo, meus irmãos, eles olham muito pra mim. E, tipo assim, às vezes verdade. o irmão mais velho, ele tem mais influência na vida adulta, na adolescência, em relação aos irmãos do que os pais. Na maioria das vezes, né? Porque traz aquela proximidade de idade com a experiência que adquiriu nessa pouca idade que tem. Sim. Pois eu agradeço muito a Kátia por ter aceitado. Sei que você é bem reservada, né? Mas pela força assim, de querer compartilhar com vocês essa experiência. Então, a Kátia veio. Agradeço muito a você. Obrigada, Luana. Muito obrigada por cuidar da Jéssica também, né? Minha irmã obrigada. casou com o irmão mais novo de Kátia, que é 20, quantos anos de diferença? 22, 20, né? 20. Isso, 20 anos. 20 anos de diferença, gente. É realmente incrível. Assim, a minha irmã entra pra família e a gente foi todo mundo. Por isso que a gente fala, né? Um casal, né? Um homem e uma mulher, quando se une, vem a família, vem a tribo, vem os amigos. É engraçado que a gente não olha, assim, eu vejo os meus irmãos, não como irmãos. Eu, assim, quero cuidar muitas vezes. Eu ligava para eles, vocês estão onde? Vocês estão no restaurante? Iam vender brownie? Eu ligava pro meu irmão, e aí, vocês estão onde? Chegaram já? Não sei o quê. Eu tenho assim, acho que a Jéssica, mas que mulher mandona. Mas assim, eu tenho a mesma preocupação que eu tenho com o John, eu tenho com a Jéssica, eu tenho com o Sam, eu tenho com a outra Jéssica. Assim, eu quero assim cuidar, eu fico assim, querendo você saber é como ajudar. mãe, né, também. Com a Mi também, com o Daniel. O Daniel, ele chegou assim, toda hora queria, oi, Daniel, tudo bom, abraço. Aí o americano, ele veio assim, travado. Mas aí ele acostumou, né, na nossa família e assim, toda hora a gente quer agregar, não quer separar. Não é porque você casou, você vai embora, não largou, fica menos um na família, não, fica mais 10. Traz a outra família para perto. Nossa, exatamente isso que eu estava conversando com seu pai, que ele tinha muitos irmãos e o seu avô, no caso, seu Juvencio, né? Nunca, tipo assim, quando vinha outras pessoas, ele já tinha casas para as pessoas que iam trabalhar, ele servia, e antes de sair tinha que comer, tinha que entrar, não era aquela coisa assim, não, você não entra em casa, tipo, essa aqui é minha comida. Isso a gente adquiriu com os pais. Nossa, é uma tradição que reflete muito a tradição
da família do verdadeiro pai também, né? A gente lê a autobiografia e fala, né? O avô do verdadeiro pai, se a avó demorava para servir, podia ser mendigo, andarilho, o que fosse, ele pegava a bandeja dele e dava, né? Ele não olhava para quem era, mas o verdadeiro pai disse que quando você alimenta pessoas que são além da sua família, que você nem conhece, você está alimentando a nação, você está recebendo esse mérito da nação. Então dá para ver assim que essa família tem esse mérito e vocês não ficam para vocês. Vocês abraçam as pessoas, né? Eu cheguei aqui e falei, nossa, minha irmã mais velha, a Jéssica, toda hora, né? Fala, ah, a Kátia cuida da gente, ela se preocupa. Então você sente, você não tá sozinho, você não tá isolado. Então quando tem um problema, o seu problema não é seu, é de toda a família e todo mundo quer te ajudar, essa rede de né? apoio é tão importante, é tão assim, vital para. Porque a gente não nasceu sozinho. A gente tem uma ligação, a gente tem assim aquele envolvimento. Então, não é porque são meus irmãos que eu vou deixar para lá. Eu falo para sempre meus filhos: olha, o mais importante que eu quero que vocês entendam é que quando eu e o seu pai partir para um hospital, vocês se ajudem, vocês se apoiem. Você estando casado, você estando na China, você estando no Brasil, você estando em qualquer parte do mundo, vocês se apoiem, vocês se cuidem um do outro. Porque essa prática ela vai se expandir para os filhos dele. E isso ajuda muito você, o seu crescimento. É verdade. A gente abraça várias pessoas, você tem várias experiências de vida e você também se enriquece. Né? E com certeza volta para casa com uma bagagem leve, uma bagagem de amor e mais leve, né? Porque realmente quando o seu amor expande, quando você volta para casa, o que era pesado já não é mais, né? Assim, muitas vezes eu trabalho, né, fora e eu sou vendedora, representante de etiqueta. Muitas vezes assim acontece alguma coisa em casa, eu fico chateada, eu vou lá vender. Então vou embora, vou conversar com os clientes. Então meu pai também é vendedor. Então ele ensinou para o meu marido me ensinou. A venda, ela não é só trocar produto e trocar dinheiro. A venda tem que ser bem mais ampla. Então, você tem que fazer parte daquele ciclo de afeto do cliente. Porque se você estabelece essa condição, ele vai expor, ele vai querer, sempre que conversar com você, ele vai querer contar a vida dele, ele vai ter aquela confiança com você. Então, independente que seja um produto, você está lá para você ouvir, você está lá para você trocar experiência. E às vezes o cliente não deixa a gente sair da loja e quer conversar porque sente segurança, sente confiança nas palavras que você fala. Então, isso é importante também. Vai muito além mesmo, né? E aí você já dá um testemunho, e se você já traz, você abre mais o leque para outras oportunidades. Isso aí, quando você troca essa experiência, como eu te falei, então você recebe a informação da vida do cliente, ou então é uma história que você escuta, aí você pensa, nossa, meu problema é tão pequeno com relação de outra pessoa, e aí você passa a enxergar seu problema, sua pedrinha bem pequenininha. Porque quando você sai de casa, você acha que seu problema é enorme. Porque é só aquilo que está ocupando a sua mente, você está focado no seu problema, mas aí quando você começa a conversar com outras pessoas, você tem aquela feedback das pessoas com a vida delas, você entende que tem pessoas passando por dificuldades bem maiores que você. Então, o seu problema se torna muito pequeno. Muito pequeno. Mas muito obrigada, Kátia. Eu amei. Espero que vocês tenham amado também, chegando até aqui. Para quem chegou até aqui, nós agradecemos muito. Quero agradecer também muito a sua disponibilidade. Foi magnífica a palestra que você nos deu. Você sabe explanar muito bem o assunto, o conteúdo. Nossa, a gente ficava assim, acho que ninguém dormiu nessa palestra. Todo mundo estava assim, brilhando, assim. Tudo que você falava, as pessoas ficavam, quero mais, quero mais. Então, parabéns mesmo pelo conteúdo, pelo você está se dedicando a esse trabalho, porque é importante e salva muitas vidas. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, pessoal, tchau, pela oportunidade. Olha, a gente falou bem.